Bom dia a todos. Essa audiência no artigo 35, inciso 2 da Lei Orgânica e artigo 140-A do Regimento Interno, garantindo e incentivando a participação popular durante o processo legislativo de apreciação dos projetos de lei complementar, número 14 de 2017, de autoria do vereador Lúcio Mauro Fonseca, que dispõe sobre a modificação no setor 41 do anexo 1 da Lei Complementar 109 de 1999, que trata do zoneamento, uso e ocupação do solo do município, e projeto de lei número 89 de 2017, de autoria do prefeito municipal Fernando Citines Borges, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2018. Na presente audiência pública serão expostos os motivos das propostas, bem como os esclarecimentos sobre as dúvidas e as anotações de reivindicações do público, especificamente sobre os temas dos projetos. Será franqueada a palavra aos autores dos projetos, aos senhores vereadores e ao público inscrito, que poderá fazer a sua inscrição preenchendo as fichas que estão à disposição no balcão da recepção da Câmara. Nesse momento, convido o diretor de planejamento, Alexandre Diniz, para que faça parte da mesa, para que possa me ajudar em algumas respostas técnicas. Neste momento, farei uso da palavra para fazer sobre a explanação do projeto de lei complementar número 14 de 2017, que dispõe sobre a modificação no setor 41 do anexo 1 da Lei Complementar 109. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Denise, Marcelo, vereador. Bom dia a vocês todos presentes. Venho apresentar esse projeto. Primeiro vou fazer a leitura da justificativa aqui, aos vereador presente, que o projeto de lei tem a finalidade de incluir o Código CNAE 1731-1000/00, que diz fabricação de embalagens de papel, possibilitando a fabricação de embalagens de papel simples, plastificadas, papelão ondulado ou de acabamento especial, ficando proibida a fabricação de qualquer tipo de papel. Então, a gente está falando em embalagens, não estamos falando em fabricação de papel ou papelão no município. Por que a necessidade de apresentar esse projeto? O projeto ele vai ter um simples artigo que diz que fica incluído no setor 41 do anexo 1 da Lei Complementar número 109 de 99, o Código CNAE 1731-1/00, que diz fabricação de embalagens de papel. Parágrafo único do projeto. Fica expressamente proibida a fabricação de papel para qualquer fim, conforme estabelecido no anexo 2 de atividades proibidas no município de Caçapava, da Lei Complementar número 109. Então, qual é a intenção desse projeto? Eu vou dar um exemplo. Nós não podemos fabricar alumínio no município. Nós temos uma proibição. Mas nós fazemos as calhas de alumínio. Então, é comprado a chapa de alumínio e dobrada e transformada em calha. Qual a função desse meu projeto? Hoje, nós não podemos fabricar embalagens de papelão. Nós não podemos fazer uma caixa de papelão. As pizzarias vão comprar as suas embalagens em outras cidades. Por quê? Porque nessa proibição de fabricação de papelão, de papel, celulose, foi proibido também a produção de embalagem. Então, é isso que nós estamos fazendo. É igual a madeira. Madeira, nós compramos a chapa de compensado, já produzida em outros locais, ela feita
e compramos e produzimos nossos móveis na cidade. Então é simples, eu quero comprar a chapa de papel, né? Algum empresário que vem à cidade, eu quero que ele compre a chapa de papelão, o papel, e transforme isso em caixas, em saquinhos, para que os nossos comerciantes, os nossos moradores, não precise, possa ter a fabricação desses produtos no nosso município, que os empresários possam vir, produzir as nossas embalagens em nosso município, para que nós, comerciantes, para que todos os nossos moradores aqui do município possam comprar um produto produzido na nossa cidade mesmo. Então, o objetivo é só esse, permitindo no município a fabricação de embalagem. Depois de produzido o papel, a gente vai lá, compra, a gente faz saquinho para atender as padarias, as pizzarias nossas, a gente sabe aí, temos muitas, hoje eles compram suas embalagens fora do município, produzidas fora do município. E por que não nós temos uma fábrica aqui de produção de embalagens, para que a gente possa baixar os custos dessa embalagem, gerar emprego na nossa cidade e, né, é muito simples, como eu dei o exemplo do alumínio, da chapa de alumínio. Nós transformamos ela nas calhas, e hoje no município é proibido também produzir a chapa de alumínio. É só isso. O projeto é simplesmente esse artigo e esse parágrafo único. Voltarei para a mesa agora e abrirei a palavra para os vereadores e público presente. E qualquer dúvida para ser tirada do projeto, os vereadores, até o público presente, eu farei da mesa mesmo. Está aqui o Alexandre para que possa nos ajudar na parte técnica, para responder algumas perguntas. Fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos. Ninguém tendo dúvidas ou perguntas? O senhor Alexandre Diniz gostaria de fazer uma consideração no projeto. Por favor, senhor Alexandre. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Bom dia, população aqui presente. Como o presidente comentou, é realmente um projeto bastante simples, é só a inclusão de um KNAI, porém, cabe ressaltar que existe um KNAI específico para a fabricação de papel, que é diferente desse que está sendo proposto. Ainda assim, para que não tenha nenhuma dúvida, é importante realmente essa questão de que seja frisado a proibição da fabricação de papel. Ele é somente a permissão de fabricação de produtos provenientes de papel pronto, seja ele qual for. O Executivo entende como adequado e importante, sim, que coloque, mesmo porque o setor 41, ele é um setor que fala dos corredores, e nesses principais corredores, e nesses são as estradas, né, a Olívia Alegre, a Amaral Gurgel, entre outras tantas. E entende como adequado a inclusão à lei de zoneamento e nada a ressaltar, além disso que eu falei da proibição do papel. Isso realmente a gente não pode permitir. Mas a produção de embalagem não é poluidora, não traz qualquer dano, qualquer problema ao município. Acho que muito bem-vindo a essa atividade nesse setor. Era isso, vereador. Obrigado ao Executivo, a todo o Executivo pelo apoio ao projeto, né? E fica franqueada a palavra ao público presente pelo prazo de 5 minutos. Bom dia, Zé.
Não havendo perguntas, mesmo tendo regimentalmente as audiências tendo que ter 30 minutos, mas como nós temos uma audiência em sequência, nós poderemos continuar os trabalhos. Mas gostaria de voltar a palavra aos senhores vereadores, se tiver mais algum questionamento. Eu acho que não, né? Então passaremos para a segunda audiência pública. Obrigado, senhor. O segundo projeto, isso. Convido os representantes do Executivo para fazer parte da mesa, que vão... Senhora Lair. Estaremos também tendo o suporte dos servidores da Nelise e do Fernando também para os esclarecimentos. Neste momento, passo a palavra ao representante do chefe do Executivo para fazer a explanação do projeto de lei número 89 de 2017, que estima a receita e fixa despesas do município para o exercício de 2018. Alô? Bom dia a todos. Bom dia, presidente de mesa, Lúcio. Bom dia aos senhores vereadores presentes. Bom dia a todos presentes aqui. Agradecimento especial a essa casa por nos dar mais uma oportunidade de passar aqui a audiência que vou apresentar a estimativa das receitas para 2018 e, derivada dessas receitas, fixação das despesas vinculadas ao ano 2018. Então, essa audiência tem por objetivo passar para todos vocês, com a maior transparência, todas as receitas, a decomposição dessas receitas, a fixação das despesas, a decomposição das despesas, seja por órgão, seja por função, para que a gente possa ter assim, uma noção bem assim, visível do que é vincular as despesas às receitas. O Poder Executivo ele tem como objetivo cumprir a lei da responsabilidade fiscal, onde nós não podemos ter maior despesa do que tem de arrecadação. Então, é uma tarefa bastante assim, árdua, que a gente tem que estar assim, acompanhando diariamente as tendências econômicas para poder, a tempo hábil, tentar modificar, adequar, dar algumas alternativas viáveis para poder enquadrar as despesas às receitas. Eu digo que é bastante árdua porque nossa economia ainda não tem uma tendência assim muito fixa, ela é muito variável. Qualquer movimento pode estar direcionando uma nova situação, um novo cenário econômico. Então, é uma busca constante para nós estar observando esses movimentos para poder estar a tempo hábil adequando as despesas. Então, esse projeto de lei, ele estima essa receita e fixa as despesas do município para o exercício financeiro 2018. Como nós temos aqui a peça orçamentária é um documento que tem que estar sendo assim, vigiada a cada momento. Por quê? Porque ela estabelece o direcionamento ao administrador para gerenciar os recursos públicos. Nada vale essa peça se ela não for observada e tratar, fazendo as devidas revisões para poder analisar as tendências. A lei orçamentária,
é a programação das ações que serão executadas e que viabilizarão a concretização das situações planejadas no PPA, considerando as estimativas de receitas e despesas. As receitas, elas são divididas em correntes e de capital. No ano, nós temos nesse quadro o comparativo das receitas desde 2015 até chegar, então, a essa LOA 2018, que nós somos assunto de hoje. A Prefeitura, ela tem como despesa corrente, teve já realizado 206 milhões em 2015, 217 milhões em 2016. Estamos prevendo um orçamento bastante revisado a cada semana, posso dizer. Em 2017, uma estimativa de chegar em 217 milhões de reais. E para a LOA 2018, uma estimativa de 233.813 mil de receita. Também temos as receitas de capital, que tem uma evolução aí bastante acentuada para 2017 e que nos dá um valor montante de 40 milhões de reais. A Fusan também pertence à nossa comparativa aqui, porque o orçamento do município, ele traz todas as entidades, a Prefeitura, a Fusan e também a Câmara Municipal. Então, nós temos para a Fusan, desde uma receita de 828 mil, RPPS de 265 mil, totalizando 275.513 milhões de reais. Por entidade, essas receitas elas têm o seguinte comportamento. Nesse quadro, a gente mostra exatamente o comportamento das receitas versus as despesas por entidade, onde nós temos para a Prefeitura uma receita de 274.420, despesa 235.527 milhões. Para a Câmara, 7.958, só a despesa, obviamente, porque é o repasse, transferência que o Executivo faz à Câmara, então não tem uma geração propriamente de receita. A Fusan, com uma receita de 828 mil aqui, 30.701 de despesa. RPPS, 265 mil, contra 1.327, totalizando os próprios 275.513 mil reais. Como vê, é zerado, é o mesmo montante de receita que nós temos que estar desenvolvendo todas as ações de despesas. As fontes de recursos. Fonte de recursos, nós temos os recursos próprios vinculados ao ensino, que soma 42.218 mil. As fontes vinculadas próprias à saúde, que soma 24.837 mil. Os recursos próprios não vinculados, 106.441 mil. Os recursos da CIP, que é a contribuição de iluminação pública, nós estamos estimando 9.600.000. Esse número, ele foi o projeto de lei encaminhado para essa casa, não está ainda aprovado, nós estamos constando aqui porque ele faz parte da estimativa de 2018, mas ainda está em aprovação e podendo ter esse valor reduzido. Ele aqui está com uma estimativa original ainda do projeto encaminhado. Os convênios do Estado, formalizados já, os convênios que nós já temos, mais emendas, somando 45.490. Os convênios da União, formalizados mais emendas, somando 51.992 mil. Os convênios da União, operação de crédito, somando 15.583 mil. Os fundos especiais, 1.488. Os recursos de administração indireta, Fusan, os 828 mil. E as deduções para a Fundeb, 22.964 mil, que totaliza os 275.513 mil reais. Receitas estimadas para 2008, o critério que nós adotamos, a base que foi calculada para poder fazer essas estimativas.
Aqui nós elencamos os principais receitas, as principais origens dessas receitas. Então, começando com o IPVA. Nós fizemos uma estimativa com base na média histórica que a gente já tem recebido nesses anos, desde 2015 até 2017. O IPTU. O IPTU, que é um imposto derivado municipal, que é o maior, assim pode dizer, que deveria ser o maior imposto para a cidade, ele não tem essa relevância como a gente vê em outros municípios, porque ainda nós temos muita coisa para cadastrar, para registros ser atualizados, valores ser atualizados, conforme a gente vê que está bastante defasado em relação a outras cidades. Mas aqui nós fizemos assim uma estimativa bem pé no chão, uma estimativa considerando os valores imobiliários do município, com o lançamento de novos loteamentos e atualização dos valores lançados. O ISSQN, estimativa com base na média histórica e considerando as ações e novas atividades com incidência dos impostos. Aqui vale uma observação que também está para a gente receber a aprovação do ISS sobre cartões, que deve ter uma estimativa dentro dessa receita nossa de R$3 milhões, que é uma atividade nova que estaria entrando para 2018, que até então não consta nesse histórico que a gente tomou como base para realizar a estimativa. O Fundo de Participação dos Municípios, que é uma estimativa conforme notas explicativas da Secretaria do Tesouro Nacional, e mais a média histórica do município. Esse fundo, a gente teve uma elevação em 2017, que passou para 3,0, quando era 2,7. Então, a gente está prevendo essa média, não em cima dos anos anteriores, mas em relação a 2017, com essa elevação do nosso fator, e tentando, projetamos um aumento aí de 3% a 4% a cada uma dessas receitas. O ICMS, estimativa com base na média histórica, levando em consideração o índice de IVA, que é o índice de valor adicionado. Também aqui, vale a pena a gente destacar que nós tivemos uma pequena perda nesse fator, saímos de 0,19, passamos a 0,18. É triste falar, mas é o valor adicionado da cidade que caiu, e em relação a essa nova estimativa desse índice, esse fator, a gente com certeza terá uma perda que ela está sendo praticamente igualada do ano referente a 2017 pelos montantes de recolhimento do valor total do Estado. Mas poderíamos estar melhor se esse fator tivesse, pelo menos, mantido, e não foi mantido. E a CIP, que é conforme estudo para a elaboração do projeto de lei, que a gente vê que já está sofrendo, a intenção é sofrer uma modificação para a redução desses valores, que a gente espera ter assim uma arrecadação que possa, pelo menos, vir a satisfazer o equilíbrio das despesas. No próximo slide, a gente tem as principais receitas, de uma maneira assim, comparativo desses itens que eu acabei de citar. O ICMS, a gente já teve em 2015 um valor de 71 milhões, praticamente 72 milhões, com a previsão 2017 chegar em 62 e 2018 apenas 63 milhões. Então, esse número poderia ser bem maior, perto da casa de 70 milhões, caso a gente não tivesse com essa perda do fator. O IPTU, uma pequena elevação derivada dessas novas incorporações de loteamentos, chegando a 13 milhões e 400. O Fundo de Participação dos Municípios, com 40 milhões. O ISS, 24 milhões e 600. Aqui, esse ISS, como falei, é derivado do acréscimo que a gente espera ter com essa nova atividade de incidência do ISS sobre os cartões. Tem outras atividades incorporadas, mas, basicamente, o ISS sobre cartões é o que está, assim, a bandeira que a gente está levantando, que é uma maior incidência, com maior participação no montante de ISS. O IPVA, levemente, um acréscimo de 13 milhões, Fundeb, 35 milhões, o SUS, com a participação de 17 milhões, e ITBI, 5 milhões e 200. Por que nós baixamos esse ITBI? A gente foi bastante, como falei no início, bastante assim, pé no chão para realizar essas estimativas, porque no ano 2017,
a gente teve um caso que somou 2 milhões de reais. Então, nós não projetamos esse caso, a gente pegou a média, subtraindo esse valor. A lei orçamentária, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, ela é construída dos programas administrativos e finalísticos. Os administrativos, podemos assim conceituar que são as secretarias, os órgãos, né, que compreendem as ações de natureza administrativa e financeira. Seriam os órgãos de apoio e os órgãos de gestão administrativa. E os finalísticos são as secretarias que estão diretamente envolvidas com as ações com os munícipes, que aquelas ações que realmente está mais visível a cada um dos contribuintes. Então, articula ações que resultam em produtos, em bens e serviços ofertados à população. Então, temos como exemplos atendimento à saúde, à educação, à infraestrutura, à segurança, o esporte, cultura, e as administrativas estão ali no suporte dessas atividades. As despesas correntes por órgãos, nós temos aqui demonstrada para 2018, começando com a Câmara Municipal, participando com 7.958.000, o Gabinete com 3.319.000, a Justiça com 2.780.000, a Administração com 7.065.000, Finança com 12.768.000. Digo, finanças, estrutura, não é todo esse montante. Dentro da área de finanças, da Secretaria de Finanças, nós consideramos todas as nossas obrigações financeiras. Se a gente tirar aqui as obrigações financeiras, ela está na casa de 2 milhões de reais. A Previdência, com 1.327.000. A Saúde, participando com 33.604.000. A FUSAM, com 30.701.000. A Cidadania, com 6.519.000, a Educação, com 67.234.000, a Cultura e Esporte, com 3.429.000, Indústria, Comércio e Agricultura, com 2.900.000, a Secretaria de Obras, com 85.733. Vale lembrar que obras aqui, ela agrega todas as obras de todo o município, ela é responsável, ela é executante, então ela traz aqui todos os valores envolvidos nas obras. Planejamento, com 3.198.000, Defesa e Mobilidade, com 6.937.000. Infelizmente, esse gráfico está um pouco fora de foco, não está dando muita visão, mas esse gráfico eu coloquei para mostrar as estimativas das despesas por função. É bastante assim, perguntado, questionado, quanto nós temos destacado para atender a educação, que é uma das prioridades do município, a saúde. E, então, eu fiz questão de trazer esse gráfico, que aqui não quer dizer nada que esteja voltado para aqueles 25% obrigatório. Está sendo a participação por função desses principais funções para o município, que seria a educação, participando com 70 milhões, dos 275 milhões de despesa, participa com 70 milhões e 37, que significa 25,4%. A saúde, com 64 milhões e 500, gerando 23,4%. O urbanismo, com 79.684, representando 28,9%. E das demais funções, que são todas as demais atividades nossas linkadas, chegando a 61 milhões. Isso significa que, praticamente, a gente olhando aqui, todos eles estão a participação na faixa de 20%. Parece até que são quadrantes iguais, mas é para mostrar que como a educação está puxando e como ela tem prioridade para atender a cada necessidade, que é a formação das crianças e adolescentes.
Então, seguindo as despesas correntes por função, detalhando, desdobrando, também com mais aqui visão de cada um, tem a Legislativa com 7.900.000, a Justiça com 2.774, a Administração com 21.600, Segurança Pública com 3.700, Assistência Social com 8.200, a Saúde com 64.500, a Educação com 70 milhões, a Cultura com 6.550, o Urbanismo com 79.684, Habitação e Saneamento com 1.569.000, a Gestão Ambiental com 751.000, a Agricultura com 905.000, a Indústria com 204.000, Comércio e Serviços com 229.000, Transporte com 370.000, Desporto e Lazer com 2.194.000 e Encargos Especiais com 4.097.000, totalizando os próprios 275.513.000 de despesa. Como eu falei, a gente está assim, tentando passar os números que compõem esse orçamento para 2018 de uma maneira assim, bastante detalhada, e mesmo assim, se a gente, qualquer um de vocês que tenha ainda qualquer dúvida, por favor, a gente pode estar detalhando ainda mais. Então, a gente está mostrando nesse slide as despesas fixas, que já são compromissos que nós já temos, que devem continuar, são as despesas continuadas. Da folha de pagamento, 113.870.000, vale alimentação, que está intimamente linkada com a folha, com o efetivo, 6.890.000, vale transporte, com 1.932.000, precatórios trabalhista, 1.834.000, outros precatórios, infelizmente, acho que nós vamos ainda estar convivendo com mais precatórios, 1.836.000, o SAMU, 1.615.000, a Organização de Saúde, com 11.569.000, gastos com medicamentos, 2.890.000, parcerias com entidades, 2.441.000, transporte de alunos, 9.835.000, coleta de lixo e aterro sanitário, 7.728.000. Esse item foi bastante discutido e nesse orçamento a gente está colocando assim bastante reduzido esse valor, mas para atender a necessidade, extremamente a necessidade, para não ter desequilíbrio financeiro. Então, a gente trabalhou com aqueles itens que não pega tanto a saúde, as prioridades da cidade, para poder fazer os devidos cortes e redução. Combustível, com 1.460.000, consumo de água, 657.000. O consumo de água aqui, ele vale lembrar que a gente fez o contrato Pura com a Sabesp, e aqui nós temos já estamos estimando essa redução. A energia, 5.800.000, telefone, 450.000. Estou ficando sem voz. Então, isso é para mostrar aqui as principais despesas que são continuadas. Então, são contratos que já estão firmados, que nós vamos ter que tentar uma redução, uma economia, mas já são contratos que são obrigatórios para a nossa manutenção. Os convênios, Cascalho. Entra nesse. Bom, ainda falando das receitas, a gente tem as origens dos convênios. Então, assim como a gente tem as receitas de arrecadação do município, tem as receitas vindo da União e do Estado e tem as receitas dos convênios. Então, a aquisição de cascalho, 150.000, recapeamento, 1.269.000, readequação do Museu do Automóvel, 3.294.000, drenagem, pavimentação da Aldeias Esperança, 11.880.000, veículos do CRAS, 160.000, reforma, ampliação dos CRAS, 650.000, construção do Centro POP, 950.000, sementes e hortaliças, 100.000, drenagem e pavimentação da Aldeia Esperança,
14.383.000. Requalificação do espaço urbano, 346.000. Com esses valores, a gente, então, demonstra aqui a estimativa das receitas e a fixação das despesas. Logicamente que, como eu falei no início, a peça orçamentária tem que ser vigiada, ela tem que estar sendo o instrumento realmente que dê orientação para a gestão, para a administração, para poder, qualquer modificação, qualquer tendência, a gente está a tempo, hábil, fazendo essas adequações, reapresentando essas revisões, para poder ter um acompanhamento bastante realista. Apesar da gente estar vendo o movimento de crescimento da economia, ainda é muito sensível, muito assim, difícil estabelecer que vai ter um crescimento assim muito passando dos 3% para 2018. Então, à medida que a gente sentir essa evolução, que tenha um crescimento, adequações serão realizadas também para poder adequar, seja para menor ou para maior. No próximo slide, a gente tem os principais programas e ações, começando com saúde. Manter os seguintes atendimentos: o Programa de Saúde da Família, as UBS, as Unidades Básicas de Saúde, o Centro Especializado de Reabilitação, as equipes de saúde bucal, as ações de prevenção e controle de doenças, as ações de vigilância sanitária, distribuição de medicamentos, atendimentos especializados, a manutenção do SAMU, a construção do centro de especialidades. Pode passar? Logicamente, a saúde é uma atenção muito assim, direta que a gente tem que ter, porque pega exatamente aonde a população mais sofre, seja com doenças preventivas que a gente possa estar atendendo, como os casos emergenciais. As principais ações da cidadania: conservação e manutenção dos CREAS, Centros de Referência Especializada em Assistência Social, a manutenção dos CRAS, Centros de Referência em Assistência Social, as parcerias com organizações sociais, os benefícios eventuais, as execuções de eixos do plano decenal. Aí nós temos uma figura sobre os Centros de Referência de Assistência Social e a Casa das Famílias. É outra tendência a gente estar cada vez mais assim com atenção à parte social. As principais ações voltadas para a educação: capacitação e treinamento continuado dos professores da rede municipal de ensino, a manutenção da cozinha piloto, a manutenção de escolas municipais, a manutenção do transporte escolar, a inclusão escolar e o convênio com a APAE. Essa é uma outra tarefa bastante difícil e tem que estar com total atenção a cada ação dessa, porque é aí que está a formação do nosso cidadão, aí que está a nossa ação direta para ter uma formação desde a pré-infância, para diminuir um pouco tantas assim, dificuldades que a gente vê passando pelos nossos adolescentes. Eu acho que é uma geração que está sendo bastante sofrida e são bastante penalizados. Ao meu ver, agora é uma opinião muito pessoal, é uma geração que não está tendo esperança nenhuma, não está tendo oportunidade, e é isso que a gente vê tantos desafios por aí, para a gente resgatar esses adolescentes da rua. As ações voltadas para obras: a requalificação dos espaços urbanos, a manutenção e conservação das praças, parques e jardins, a conservação e manutenção do velório, a pavimentação, recapeamento, a conservação das estradas vicinais, a implantação de sistemas de coleta de esgoto da Vila Perim.
Infelizmente, até o momento, não deu para ter uma atenção dedicada para essa área, devido ao orçamento precário que a gente está passando em 2017. Esperamos que essas novas fontes de recurso de crédito que a gente elencou no quadro de receitas, possa, em 2018, a gente estar elaborando e trabalhando um pouco mais com a infraestrutura. As ações voltadas no meio ambiente. Construção do Centro de Vigilância Ambiental, estudos e projetos de engenharia e arquitetura, regularização fundiária, apoio e proteção dos animais, a implantação do PEV, Ponto de Entrega Voluntária. Para ilustrar, a gente teve aqui um encontro onde teve a parte de hortaliças e um pouco de capacitação para os pequenos produtores. Ações voltadas para a cultura e esporte. A manutenção das oficinas culturais, a revitalização do Museu do Automóvel, a manutenção dos eventos culturais e esportivos, a reforma do Ginásio Municipal de Esportes, a implantação da Academia ao Ar Livre e Parque Infantil. Vale lembrar que essa secretaria, essas ações, cultura e esporte, a parte principalmente de esporte, eu vejo que está bem do encontro que a gente falou da educação, que seria trazer um pouco mais de atividade voltada para a criança e para o adolescente. Isso vem bem ao encontro da gente ter uma atenção especial aos jovens, colocando à disposição deles mais atividades voltadas ao esporte, para que isso venha preencher essa falta que a gente está vendo, que ele venha a procurar outras atitudes, tomar outras atitudes que não seja tão boa para a formação deles. Então, mesma coisa as oficinas culturais. Tenho depoimentos de várias pessoas que trabalham nas oficinas culturais e que trabalham com pessoas que sofrem de depressão, que têm alguma dificuldade até do dia a dia, e que, chegando lá, encontra esse apoio e pode até nem sequer procurar um médico. Ali está sendo a solução para algumas das doenças mais voltadas assim, para o psicológico da pessoa. Então, aparentemente, parece que não é uma coisa tão importante, mas é de extremamente importância para a gente olhar esse lado mais voltado para a depressão das pessoas, que está cada vez aumentando essa doença. E a parte de reforma do Ginásio Municipal de Esporte, onde a gente tenta trazer um pouco mais de atividade voltada ao esporte. Aqui tem uma ilustração do que já foi feito esse ano, e a gente vai tentar intensificar essas ações. As ações voltadas para a defesa e mobilidade. A colaboração para custeio das atividades do Corpo do Bombeiro, as campanhas educativas para o trânsito, a manutenção de convênios com a Polícia Militar, a implantação e manutenção da sinalização, a construção de pistas condutores. É exatamente na campanha educativa para o trânsito que a gente espera que tenha um resultado mais positivo na condução tanto de pedestres como dos veículos, e que venha diminuir, venha reduzir a incidência de acidentes. Tratando um pouco de campanha educativa e sinalização das nossas avenidas e ruas. As ações voltadas para a indústria, comércio, agricultura e turismo. Apoio às pequenos e médios produtores, adequação das instalações do mercado municipal, a sinalização e elaboração de roteiro turístico, fomento à atividade industrial. É lógico que aqui também está bem voltado ao que no início eu falei, que nós perdemos o valor adicionado daqui do município. Então, é realmente importante essas ações para que a gente venha a recuperar esse fator e tentar, daqui para frente, ter só adicionado e não queda. Basicamente, essa nossa estimativa de receitas, despesas, ações previstas para 2018. É lógico que qualquer tendência, a maior ou a menor,
a gente tem que estar fazendo essas devidas adequações e saber exatamente onde a gente vai poder fazer as devidas reduções, caso seja necessário. É aí que a gente conta com os vereadores presentes, com todos aqui, para poder colaborar também com essa decisão a tomar. É lógico que tudo isso tem que ser voltado de uma maneira muito consciente, onde menos vai pegar, onde vai dar menos dor a cada contribuinte, caso a gente tenha que vir a praticar alguma redução. E, satisfatoriamente, vamos ficar se tiver uma elevação na receita, porque a coisa melhor que tem é a gente trabalhar com um superávit para poder ver as futuras aplicações, o que a gente pode tratar e levar um pouco mais de benefício a cada contribuinte. Esse seria o cenário mais assim positivo para conduzir. Gostaria de deixo à disposição aqui de vocês, não só aqui hoje, mas a Secretaria com as portas abertas, caso venha a precisar de algum detalhamento maior, e pedir assim um apoio a todos que venham a colaborar com sugestões, com melhorias que podem estar agregando a essas atividades, a essas funções, seja de cada um de vocês que venha nos orientar para a tomada de decisão mais certa possível. Agradeço a todos e estou à disposição para qualquer questionamento necessário. Fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Zé Berg. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os presentes. Uma das dúvidas que eu tive foi referente à iluminação, 4.500.000 anual, certo? Esse dinheiro é pago só pela iluminação ou está incluída a manutenção também? Ou ele é pago só para Bandeirantes pelo fornecimento de energia? Só para Bandeirantes, para o fornecimento de energia. Não está só da conta mesmo que vem da DDP, do consumo. Certo. Da manutenção, ela está agregada em outro item de conta contábil. Certo. Se eu não estiver enganado, o orçamento do urbanismo é 79 milhões, é isso? Pode voltar ao quadro? Porque o urbanismo, aí tem urbanismo e tem a parte de obras propriamente, né? Porque eu fiz a demonstração por órgão e por função. R$79 milhões, esse valor? Eu queria que a senhora detalhasse esses 79 milhões, por gentileza. Eu tenho o secretário de obras presente, que pode estar me ajudando, tá? Mas aí, Nelise, tem algumas principais ações. Entre essas ações, aqui nesse quadro que a gente mostra as ações da Secretaria de Obras, porque o urbanismo ele vai somar todas as obras, né? Aqui. A manutenção e conservação de praças e parques, requalificação dos espaços urbanos, manutenção do velório, a pavimentação e recapeamento. Aí o Claudinei, o secretário, pode me dar mais detalhe de quais seriam essa pavimentação dedicada para quais locais, e a implantação do sistema de coleta de esgoto. Tem mais algum detalhe que possa estar esclarecendo a pergunta? Conservação de praças e pavimentação é que a maior parte está destinada. Tá bom. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Bom dia, presidente. Bom dia, secretária, Bom vereadores, população presente, servidores públicos. Secretária, eu tenho algumas perguntas e eu gostaria de começar pela Fusan. Certo. Qual que é só para a gente fazer uma análise aqui, o orçamento desse ano, o total, está fechando em 275 milhões? Tá. E qual o valor repassado para a Fusan? 30 milhões e 700? 30 milhões e 700. Tá. Desse montante, quanto que é de origem do SUS, do governo federal, e quanto
que é do Tesouro? Percentual, ou pelo menos uma ideia aproximada? 9 milhões do SUS. E o restante do Tesouro. Tá. Eu gostaria de... Estou fazendo um comparativo aqui com o orçamento de 2015, a LO de 2015. Na oportunidade, secretária, o orçamento total era de 242 milhões. E na época, ou seja, menor que do previsto para o ano que vem. Uhum. E na época o orçamento da Fusan era de 36 milhões. Sendo os mesmos 9 milhões do SUS, por isso que eu perguntei para ver se houve uma diminuição no repasse do SUS, que, na verdade, pelo que eu estou entendendo, estagnou. Só que o do Tesouro, que eu estou sentindo que diminuiu. Tá, eu digo para você por que diminuiu. Assim como nós estamos fazendo, praticando algumas reduções, seja em contratos, seja em qualquer despesa, isso eu posso falar que nós estamos fazendo assim um gerenciamento bem forte aos contratos. Também a Fusan entra nesse trabalho. É um trabalho de ver aonde pode estar sendo reduzido, seja em despesa, seja em contrato, seja em atualização, enfim, qualquer coisa. A gente está buscando tanto entrada de receitas, como redução de despesa. Até então, não sei os anos anteriores, 2015, como está citando, como que era essa gestão junto à Fusan. Eu digo para você que hoje nós estamos fazendo assim reunião constante com a administração da Fusan, e cada repasse que nós estamos fazendo, eles passam exatamente para que é. Na sexta-feira mesmo, posso dizer isso agora para você, porque na sexta-feira mesmo aconteceu deles pedirem um valor de R$275 mil, e foi negado. Foi negado porque a gente não tinha esse dinheiro em caixa, e nós falamos, para que é? Pode deixar para segunda-feira? Vamos deixar para segunda-feira, então. Então, vamos pagar exatamente o que vocês precisam. Então, essas transferências, ela está assim como cada secretaria da Prefeitura Municipal fazendo a sua parte, a Fusan, como nossa fundação, como também a fundação que está atendendo a saúde, a gente está com uma atenção especial à saúde. E aonde pode ser reduzido, a gente está praticando os devidos cortes. Secretário, entendi. A questão da fiscalização, eu até concordo. Só que, volto a esse comparativo, por quê? De todas as pastas 2015 e a distribuição do orçamento para 2018, só 2 pastas sofreram redução, comparado a 2015. Certo. Não estou nem levando em consideração 2016 e 2017, que foram Cidadania e Fusan. A Fusan... Todas as demais pastas, comparando com 2015, sofreram aumento, até normal, pelo aumento do orçamento. Mas essas 2 pastas não. Certo. Aí eu queria saber qual é esse critério para essa distribuição desse recurso, uma vez que são pastas extremamente importantes. Pastas, no caso, a Fusan não, mas é administração direta e é o único hospital no município. Certo. A Fusan, no caso, como eu te falei, além dessa análise detalhada das despesas, também está tendo assim uma otimização dos recursos, o que pode ser feito com a Secretaria de Saúde. Então, algum serviço está sendo compartilhado. Então, é por isso que também essa redução é bem grande, para você olhando em 2015, 2018. Então, assim como nós estamos compartilhando esses serviços, seja o serviço de imagens, de laboratório, o que a gente pode estar compartilhando, está sendo compartilhado. Porque muitas vezes você tem um determinado equipamento na saúde que pode ser compartilhado com a Fusan. Então, isso está sendo analisado e transferidos, devido a essa necessidade de adequação da despesa mesmo. Então, digo para você que a Fusan não está sofrendo impacto na qualidade do atendimento devido a essa redução apresentada no orçamento. É lógico que nós vamos estar acompanhando, porque, como eu falei, o orçamento não é fixo, ele vai estar sendo acompanhado à medida que isso venha a exigir uma maior necessidade de transferência, vai ser feito para atender a qualidade do serviço. O que nós não queremos buscar é redução na qualidade do serviço. Então, está buscando redução nas despesas, mas nas despesas que não têm impacto para o atendimento da saúde. Muito pelo contrário, a gente está fazendo o maior esforço para ter uma qualidade melhor, seja em todos os sentidos.
Então, a redução de valor, de montante, não quer dizer redução de qualidade. Eu não gosto muito de falar em valores, é lógico que os valores conduzem a nossa análise, mas, à medida que a gente fala em valor, a gente tem que, como você falou, decompor esse valor e ver como que está sendo composto, né? Então, é nesse sentido que a gente tenta analisar e estabelecer as prioridades. E, com certeza, eu posso te garantir, se houver necessidade, nós vamos estar fazendo transferência maior que aqui elencada, mesmo porque a gente tem até o exemplo da Câmara, que vocês estão repassando valores para nos apoiar, para nos ajudar, para tirar a fila, para reduzir essa espera de tantos pacientes que estão aguardando para sofrer cirurgia, qualquer coisa que venha para a saúde, para atender a saúde dele. Então, está sendo compartilhado por essa casa também essa prioridade que é a saúde. Tá ok. Agora, a questão de gestão e administração, com certeza, vai estar mais forte e sendo mais dada mais atenção para cada gasto. Tá ok. Com relação à folha de pagamento, a senhora tem como voltar o slide lá? Sim. Acho que era 113 milhões? Quase, aproximadamente 114 milhões, né? 113 alguma coisa. Provavelmente esse valor, para 2018, já está o dissídio, o aumento dos servidores. Sim. Qual seria esse percentual previsto? Olha, a folha praticamente, com pequenas variações, está congelada, e o percentual de dissídio, eu tenho acompanhado a evolução da inflação, não deve superar muito os 3%. Então, ele está nessa projeção está com 3%. Tá ok. Secretária, tá ok. Com relação à educação, desculpa, eu estava anotando aqui, eu não percebi se a senhora destrinchou a questão da educação ou não, quando a senhora estava passando os programas. Os programas têm alguns abertos. Chegou a citar a educação? Pode voltar? A educação, nós estamos com a secretária de Educação presente, qualquer coisa que eu não saiba responder, ela pode estar nos apoiando. Capacitação. Você poderia ler novamente? Como? Você poderia estar lendo para a gente novamente? Sim. A capacitação e treinamento continuado dos professores da rede municipal de ensino. A manutenção da cozinha piloto, a manutenção das escolas municipais, a manutenção do transporte escolar, a inclusão escolar e convênio com a PAI. São as principais. Tem outras ações que não foram aqui elencadas, que podem estar sendo passada pela própria secretária. Com relação à inclusão, a senhora pode dizer qual é o investimento previsto? Eu não tenho, no momento, o montante, mas eu posso te falar, e nesse particular eu peço até o seu apoio para que a gente possa dar uma atenção especial para essa inclusão, porque é uma necessidade que eu estou sendo procurada por várias pessoas e que estão buscando até escolas particulares para colocar os seus filhos. Então, é uma necessidade muito forte que nós temos esse desafio de estar atendendo a partir de 2018. No sábado mesmo, nós tivemos o plantão, foi bem uma coisa que aconteceu, por isso que estou relatando. Nós tivemos o plantão de IPTU no Paço Municipal e eu tive a oportunidade de conversar com cada um que esteve lá, o porquê que estavam procurando, por qual meio ficaram sabendo do plantão do sábado e qual a necessidade deles de vir no sábado e não durante o horário comercial. E das pessoas que estavam lá presentes relatou: eu tenho um casal de neto que precisa de todo o meu apoio e um deles precisa de cuidados especiais. E eu não tenho essa vaga para ele aqui. Isso sensibilizou bastante, porque essa vaga deveria existir, deveria estar dando esse apoio para esse senhor, que já é difícil tratar, então, que tenha todas as possibilidades que possa dar esse suporte. Infelizmente, ele está numa rede particular. Então, eu falei com ele, falei de coração. Nós vamos estar buscando esse atendimento pela rede pública, e a rede municipal tem que estar apta para atender todos, porque quem disse que eles são especiais? Quem pode dizer quem é especial, quem não é? Quem é normal, quem não é normal? Nós somos normais? Não sabemos se nós somos normais. Então, essa atenção tem que ser dada a todos. Então,
Então, eu estou dizendo isso para você porque aconteceu no sábado e isso sensibilizou bastante. Já relatei isso ao senhor prefeito, já relatei isso à senhora secretária de Educação, e vai ser um esforço que a gente vai estar buscando em conjunto, de uma maneira integrada. Fico muito feliz da secretária de Finanças ter um olhar voltado para a inclusão. Secretária, e pode contar com o meu apoio. Obrigada. Eu conto, sim. Com relação, até para iniciar, porque os demais vereadores têm outros questionamentos, se falou do asfalto ou de manutenção do Esperança, no valor de 14 milhões. E embaixo eu vi financiamento. Já existe um financiamento? Então, poderia me explicar melhor? Eu vi esse item, a gente considerou, tem tanto uma linha de financiamento, como também entrada de convênios para atender. A gente não teve essa sensibilidade na elaboração desse orçamento. Qual que seria o mais assim, indicado, qual que seria liberado? É lógico, se a gente conseguir a liberação do Estado, é essa linha que a gente vai estar buscando. Na falta dessa liberação, teríamos de estar buscando financiamento. Tá. Está no montante, acho, de 14 milhões, se não me engano, para financiamento. Isso por enquanto. Obrigado, secretário. Senhor presidente, secretária, público presente, bom dia. Eu ia fazer alguns questionamentos com relação à Fusan, porém o vereador Marcelo Prado já os fez com muita propriedade. Eu gostaria de saber, dona Lair, com relação à PAI, a senhora tem um valor já que vai ser o repasse para a PAI? 400. É difícil, tantos números na cabeça, estar sabendo exatamente esse valor, mas aproximadamente 400 mil reais. Eu acho que todos os vereadores aqui, até o público presente, a gente gostaria que não houvesse um corte nesse repasse, né? Se possível, esse valor fosse um pouco maior. Concordo com você. Ou mantido, né? Uhum. Eu acho que diminuir o valor com relação ao ano passado aí não seria uma boa, né? Porque a gente sabe que a PAI vem passando por várias privações. Então, eles precisam de um fluxo de caixa maior até. Então, como não tem como a gente fazer esse comparativo, eu gostaria que a Nelise, se for possível, me passar isso depois, o valor que foi feito, que foi o repasse desse ano e o repasse que será feito em 2018. Uhum. Para que eu possa comparar e ver se realmente não houve, porque algumas pessoas me disseram que houve um corte nesse valor, então... Não teve corte, é mais uma, entre tantas necessidades, é mais uma das nossas transferências, dos repasses, que não pode ser realmente reduzido. A tendência seria até um pouco mais, né? Porque ficaria muito feliz se realmente esse valor pudesse ser reajustado um pouco mais, sim, mas nunca reduzido. Reduzido. Mesmo porque o atendimento é mais do que necessário e prioritário. Sim, estou satisfeito. Mas nenhuma dessas entidades teve redução. Redução, como eu falei antes, foi no que dói menos. No lixo, em atividade que não está diretamente ligada, batendo com pessoas, com saúde, com educação, que é a parte realmente que a gente tem que zelar. Tudo bem, muito obrigado. Se tiver que ter corte, com certeza vai ser onde dói menos. Tá joia. Muito obrigado. Secretário. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de parabenizar, porque esses anos todos é a primeira vez que está vindo detalhado. Dá bem para a gente acompanhar. Só que eu gostaria também que a Fusan fosse detalhado, porque a gente não tem como acompanhar isso em todas as audiências. Eu já falei da saúde também, para que possam trazer para a gente um detalhamento dos gastos, onde está gastando, sabe, em cirurgia, em medicamento, onde? As ações, né? Exato. Então, eu gostaria que pudesse nos informar sobre a Fusan. Certo. Tá? E
quero aproveitar e parabenizar novamente, porque, assim, pela primeira vez, a gente está tendo uma facilidade maior para poder estar acompanhando. E aqui a gente espera exatamente esse acompanhamento de vocês, para a gente estar trocando essas informações e fazendo um trabalho melhor. Eu digo para você que não tenho detalhamento a fazer aqui comigo, o quadro mais detalhado, mas tem comigo na secretaria, porque foi uma das coisas que eu pedi para ele, não só passar o orçamento, mas a composição de cada item. Então, eu tenho esse quadro lá, a gente pode perfeitamente ou te enviar, ou a gente falar pessoalmente e estar analisando cada despesa desse quadro. Eu gostaria, se possível, que pudesse ter enviado para a Câmara, para que todos os vereadores pudessem estar acompanhando aí. Obrigada, eu faço isso sim. Pode ficar tranquilo. Obrigada a você. Nair, gostaria até de continuar um questionamento do vereador Marcelo. Até nós estivemos conversando sobre isso já. A respeito, tem um valor específico para a inclusão? Ou é só... ação, né? Ação. Toda ação está vinculada a um valor, mas a inclusão ela está permeando assim para todos o ensino no todo, desde a pré-infância até o fundamental. Eu gostaria, se a própria Daniela pudesse dar mais esclarecimentos para você. Ele vai pegar o microfone para você. A tribuna. Bom dia a todos, presentes, vereadores, presidente. A inclusão, ela faz parte da rede, então ela não pode ser mesmo separada. Ela faz parte como um todo. Os alunos estão incluídos nas escolas, no ensino fundamental, no ensino da educação infantil, por isso que ela é vista como um todo, porque a inclusão está nas escolas. Não, mas a pergunta foi... Tem uma verba específica para a inclusão? Porque a gente não pode... Eu entendo que a educação é um todo, mas se você pegar, você divide alguns valores que é especificado para aquele setor. Uhum. Eu gostaria de saber se tem um valor específico para a inclusão. Sabe por quê? A gente fala muito em capacitação na inclusão, mas não adianta você capacitar, você ter o melhor professor, o melhor engenheiro, e não dar condições para ele trabalhar. Perfeito. E as condições que ele tem de trabalhar é tendo equipamentos para trabalhar. É aí que entra o valor específico. Você capacitar um professor para a inclusão é muito bom, mas ele precisa de equipamento, de material. Uhum. É esse valor que eu gostaria que fosse específico, que tivesse 1, 2, 3%, que teria obrigação de ser gasto com a inclusão. Entendi. No nosso PPA, consta apenas 2 divisões, o ensino fundamental e a educação infantil. E em toda a verba da educação infantil e do ensino fundamental está também a inclusão. Então, por exemplo, quando a gente fala de capacitação de professores, você abrange todos os professores. E, ao meu ver, não só os professores, como todas as pessoas que estão dentro de uma escola, desde o porteiro até a direção da escola, porque a inclusão tem que ser feita por todos. Então, quando você fala capacitação de professores, você está incluindo todos eles. E, justamente, aí é que muda um pouquinho, porque aí virá o quê? Os temas dessa capacitação, que serão escolhidos por nós, da Secretaria de Educação. Ou seja, temas relacionados à inclusão também, para que a gente possa estar capacitando todos dentro da escola. Quando a gente fala de material pedagógico, que está dentro também, a gente inclui os materiais pedagógicos que são necessários para incluir essas crianças também. Tanto que, esse ano, nós já fizemos uma lista das necessidades do NED, como das escolas, como as professoras que estão dando apoio nas salas de recurso, para que a gente possa fazer a compra desse material todo. Então, no PPA, ele não fala especificamente sobre
inclusão, fala educação infantil e educação e ensino fundamental. E nele consta já a inclusão. Cabe a nós, gestores, ter esse olhar que a inclusão é necessária e que a gente precisa também, dentro dessa verba, fazer justamente a compra do material necessário para que essa inclusão aconteça. Daniela, eu agradeço a sua resposta. Como você mesmo falou, cabe ao gestor. E a preocupação nossa realmente se quiser fazer alguma pergunta, vereador. Daniela, secretária, bom dia. Bom dia. A secretária falou do PPA, mas e na LO? Tem alguma previsão? Na LO está dentro do PPA. Foi retirado. O PPA foi dentro, assim, eu entendo que retirado PPA, dele. Eu entendo que o PPA é o macro. E a LO... Isso. Então, teoricamente, teria que ter alguma coisa já na LO. Eu digo o seguinte, desculpe, Daniela, agora eu vou falar um pouco do que eu vivenciei esse final de semana. Tá? Como eu te falei, foi apenas no sábado que eu tive essa conversa com aquele contribuinte que compareceu ao plantão, e eu só relatei para a Daniela, a gente não teve oportunidade de conversar com mais detalhe. Assim como eu relatei para ela, eu também relatei para o prefeito. E é aí que ele passou a mensagem para nós reunirmos e fazer exatamente um projeto, uma ação dedicada à inclusão. Secretária, então, o prazo de emenda da LO se encerra amanhã, então até amanhã ainda dá para o Executivo fazer um aditivo no projeto. Um aditivo, porque como eu falei, extremamente, está super da conscientização de cada um a necessidade e essa prioridade. Obrigado. Mas eu queria continuar na fala. A gente sabe, como você falou, do interesse do gestor, mas o gestor ele se troca de acordo com o governo, se comissiona um, comissiona outro, e a nossa função aqui é especificar um valor para quem, independente de quem tiver, do gestor que estiver, ele ter esse compromisso. Bom, então... Isso de qual merenda escolar. Nós temos aqui manutenção da cozinha piloto. Eu acho que a manutenção, ela diz investimento também, então. Sim. Se vai manter, ela precisa de investimento. Ela precisa. Nós sabemos as condições que está lá. Então, acho que seria ampliação nas condições de trabalho, até para uma reforma funcionários, mesmo. Reforma. Isso. Eu acho que a manutenção, até nós, vereadores, questionamos bastante quando se falou em transferir essa obrigação para o Estado. A partir dessa casa que, independente da estrutura que tem, eu acho que nós temos uma boa merenda escolar. Eu tenho visitado algumas escolas, algumas creches, e a gente vê que os alimentos fornecidos são bons. Eu acho que aí caberia um investimento na estrutura do prédio, capacitação, como vocês já falaram, dos funcionários e nos equipamentos principalmente. Com certeza. Os fogão, as panelas são muito antigas, e eu acho que vocês investindo nas condições de trabalho, como eu frisei na inclusão também, eu acho que nós manteríamos uma boa qualidade com mais conforto para as pessoas que estão trabalhando dentro daquela cozinha piloto. Com certeza. Inclusive, presidente, nós fizemos adesão agora à ata de registro de preço do FDE
para justamente compra de equipamentos para cozinha. Secretária, as minhas questões da educação, se tiver algum vereador para fazer alguma pergunta, eu agradeço. Muito obrigada, sempre à disposição. Obrigado. Gostaria de fazer também um questionamento sobre o que fala de manutenção do programa de cultura e esporte. Eu também acho que essa palavra ela está muito vaga. Eu acho que para manutenção do que nós temos é muito pouco. Nós precisamos assim de uma ampliação e mais investimento dentro do esporte. Se nós queremos investir nas nossas crianças, nós passamos um ano e a gente poderia relatar várias situações aqui de crianças que estão praticando o esporte, que a prefeitura fornece, mas eles não conseguem participar de competições. Eu acho que o objetivo, quando você coloca uma criança, ela tem o objetivo de participar de eventos e, né, e oportunidade poder de dar competir. continuidade ao seu trabalho, melhorar. E eles não conseguem o investimento nesse transporte. Eu acho que... Então, tem que se investir mais nesses projetos que nós temos, os valores pagos a essas pessoas que dão as aulas assim, totalmente irrisório, não tem condições de se manter. Por quê? Porque ela não pode prestar um outro serviço, porque ela não pode cumprir um horário, porque ela está participando de um projeto. Então, se perde muitos professores extremamente capacitados que nós temos no município, e não tem esse investimento que, como a senhora mesmo falou, nas nossas crianças, através de educação e esporte. Eu gostaria também que essa manutenção seria em ampliação em condições, ampliação de trabalho e ampliação de serviço para nossas crianças dentro dos projetos de esporte. Certo. Seria a continuação, a participação deles junto a outras cidades, outras competições. Exatamente. Fica dando difícil. essa logística todinha para eles. Se fala muito em... o transporte tem, mas não pode se pagar o motorista para levar essas crianças para fazer... Sabe, tem que haver um meio. Concordo. Tem que haver um meio de você tirar de outro lugar para que essas... Sabe, isso é prioridade. Como a senhora falou, né, esporte, faz parte da educação. Faz parte da educação das nossas crianças. E isso tira o objetivo do o não foco só ruim para praticar um esporte, mas de que essa criança tenha condições de evoluir no esporte também. Totalmente. Bom, isso fica só uma consideração minha, eu acho que não precisa nem de explicação. Não, mas a gente vivenciou muito disso e com certeza já tenho conversado bastante com o Fabrício a respeito disso, o próprio Jorge, que não está presente, mas a gente já conversou também sobre isso, e vai ser considerado, vai ser dada atenção especial para continuidade da atividade, não ficar só aqui, mas ter a oportunidade de sair, de competir, de satisfazer a extensão da prática do esporte. Um último questionamento desse vereador. O programa Aldeia Jardins, ele tem previsão para continuar? Ele tem esse programa dessa que cuida das nossas crianças? Como sim, chama? As aldeias infantis. Isso, aldeias infantis. Tá, isso, tem, né, com certeza. É um trabalho, nossa, grandioso, e de receber essas crianças. A Roseli está presente, ela muito mais pode falar, dando depoimento dela, quanto é importante essa atividade. Então, nunca, eu acho que não, é uma coisa que não vai poder interromper. Então, a própria Roseli, se quiser se manifestar, por favor, me ajude a dizer sobre aldeias infantis. Não, eu só gostaria de saber da permanência. Consta. O programa consta no programa. Estão atendendo até uma quantidade até significativa para dentro do programa que se estabeleceu. Porque são crianças rejeitadas pelos seus próprios pais, né? E antigamente ficavam numa situação muito precária no município. E com essa vinda dessas aldeias infantis, eu também, uma
uma entidade... Uma entidade que eu acompanho, dessas crianças, e acho muito importante essa manutenção desse programa, sim. Todas as entidades serão mantidas e, se possível, até agregado valor, caso a gente tenha condição de assim fazer, né? Obrigado. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, passarei a palavra ao público presente. Inscritos. Com a palavra o senhor Carlos Ventura. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, representantes do Poder Executivo, senhores vereadores, demais pessoas. Uma preocupação muito grande de cada cidadão é que também vejo que a preocupação foi do vereador Marcelo, do vereador Glauco, em que quando foi apresentado à população numa audiência pública, essas despesas estejam rigidamente especificadas, secretária. Porque se fala-se de uma forma geral, foi dado 1 milhão para a secretaria, e não especifica que esse 1 milhão foi gasto em caderno, foi gasto em isso, foi gasto em aquilo, então fica muito vaga a explicação para a população. São várias as citações aí que a gente vê, que de um modo geral foi dado tanto para a secretaria, mas não especificou. Uma família, por exemplo, ela tem um orçamento familiar dela, ela sabe que aquilo foi gasto em supermercado, em farmácia, na escola, compra de material, compra de roupa, em convênio para a saúde. Se a senhora pedir o orçamento da minha família, eu tenho especificado tudo isso, a senhora entende? Da mesma forma, eu gostaria que isso fosse apresentado em audiência pública. Não no âmbito geral da coisa, mas especificamente por cada gasto. Cada secretaria teria que apresentar para a senhora, no caso, ou para o responsável, os gastos específicos daquela secretaria, seja que material que for. Por exemplo, já tivemos no governo passado um gasto que foi apresentado de não sei quantos mil na época, e um churrasco que foi feito para determinada coisa. Vamos supor, 500 mil reais, mas não especificou no que foi gasto. Então é muito fácil falar que foi gasto 500 mil, né? Paga-se esse 500 mil e a gente não sabe detalhes de onde foi empregado esse dinheiro, que é um dinheiro público, né? E outra coisa, secretária, mais como uma sugestão, e a população também gostaria de ficar sabendo, não sei se cabe a senhora responder isso, mas como é questão orçamentária, ao nosso entender, ao nosso ver, na nossa visão de cidadão, nós sabemos que existe Caçapava, e existe em Caçapava uma área destinada à chegada das indústrias, o que aumentaria a nossa receita, com certeza. Agora, já há vários anos eu estou vendo isso parado. Eu não sei o que é oferecido ao empreendedor, se existe um incentivo oferecido ao empreendedor que chega na cidade, para que ele possa se estabelecer. Dá a impressão que nenhum empreendedor se interessa pela nossa cidade. Inclusive tem exemplos de indústria que se foram se instalar em cidades vizinhas, e não aqui. O que acontece? Falta incentivo para o empreendedor? A Caçapava fornece a eles determinadas, entre aspas, regalias, se escolher a nossa cidade para se instalar, porque nós já sabemos que existe uma área destinada para a indústria, uma área industrial. E por que não é preenchido esse espaço com indústrias? E é lógico, também com bom senso, indústria que não tragam mais aborrecimentos como outras indústrias do passado trouxeram, e temos aí um passivo ambiental que há 10 anos atrás estava em 6 milhões de reais para tirar daqui. Então a gente não quer esse tipo de empreendimento também na cidade, né? Empreendimento que gere realmente condições para a cidade se manter, ou até mesmo ter um superávit, como a senhora citou, né? Então fica como sugestão, que mostre para a população, e o povo quer saber, como que foi gasto esse dinheiro e o porquê da dificuldade de indústria se instalar na nossa cidade. A gente tem aqui na mesa um anexo, porque essa apresentação realmente é muito macro. Joga-se números só e não tem o detalhamento. Mas temos todos os anexos que compõem esses valores.
E isso para orçamento. E falando da realização, nós temos também por conta e detalhamento por documento, caso seja necessário chegar, o detalhamento dos gastos. Então, o orçamento da municipal não é nada diferente do familiar. Ele tem todas as rubricas necessárias abertas, porque não dá para pegar só no macro e sair disparando os valores. Não é assim que se compõe uma peça orçamentária. Ela nasce de baixo para cima, ela vai sendo o menor número, menor gasto somado para chegar nas rubricas finais. Então, concordo totalmente com você. Defendo exatamente isso também. A peça orçamentária ela não pode ser de enfeite, ela tem que ser acompanhada. E, para ser acompanhada, tem que ser por formação, tem que ser de baixo para cima. E isso é tanto na família como no município. Por isso mesmo que eu acabei de, numa das perguntas que a vereadora Reinalma falou, nós vamos cortar onde dói menos, porque é em cima disso que a gente tem condições de estar avaliando as despesas e a natureza de cada uma delas. E será com muita satisfação caso que a gente tenha um superávit para poder atribuir um pouco mais a cada um, que é exatamente o que a gente faz na nossa família. Então, pode ficar tranquilo, se você quiser ver, tem os anexos à disposição. Logicamente que não daria para passar esses anexos aqui, porque é um volume, um book bastante significativo, bem nesse montante de folhas. Então, mas isso não quer dizer que a gente não tenha. Está aqui com um anexo, o orçamento, e está num nível mais detalhado, se precisar chegar, as despesas realizadas, caso venha ter interesse de alguém estar analisando. Quanto às indústrias, está bem o encontro que eu falei, que, infelizmente, a gente perdeu o valor adicionado da cidade. Isso significa que algumas empresas saíram ou algumas empresas teve a sua evolução reduzida. Então, com certeza, isso é prioridade, está trazendo empresas para esse valor adicionado, como eu falei, está aumentando, porque é em cima dele que a gente recebe as transferências do ICMS. E isso é do ICMS, mas isso tem tudo a ver com as receitas do município. Então, vai ter uma contribuição de empregos, vai ter uma contribuição em todos os sentidos, à medida que você tem uma empresa aqui para gerar os empregos. Com certeza, isso está sendo visto e a Secretaria de Indústria e Comércio tem essa responsabilidade. Secretária, eu gostaria de complementar o que o senhor Carlos Ventura falou, que isso acontece. Eu acabei de apresentar um projeto aqui, né, que abre as portas para a empresa vir para o município. Nós temos isso cabe tudo dentro do orçamento que eu estou falando, por isso que eu me vi nós precisamos de uma lei de zoneamento nova. Nós temos um zoneamento de 99 que proíbe tudo. Então, todos os empresários que vêm para o município pedir para implantar uma empresa, não se pode, porque o nosso zoneamento é muito antigo. O engenheiro, nosso secretário de Planejamento e Obras hoje, aí, sabe muito bem disso. O Alexandre Diniz sabe disso. Tudo que vem para o município, eles têm que falar não. Por quê? Porque nós temos uma lei antiga, uma lei que hoje é outra realidade. Então, às vezes, a gente é questionado aqui, quando nós fazemos alguma mudança no zoneamento, que se é de competência do legislativo ou não. Mas nós precisamos fazer, porque nós cobramos mais educação, nós cobramos mais saúde, mas nós temos que dar condições de arrecadação para que a prefeitura possa fazer mais saúde e mais educação. Só que precisamos de uma lei de zoneamento atualizada, com os quinais atualizados, com rever o que causava danos há 20 anos atrás, hoje não causa mais. Então, não adianta só fazer uma área para receber indústria, mas a nossa lei não permite que essas indústrias venham. Olha, para a senhora ver um exemplo do meu projeto, simplesmente fazer embalagens. Era proibido no município. E, através desse projeto, nós vamos... Então, não adianta cobrar mais saúde, mais educação, se nossa cidade não abrir as portas para que bons empresários venham investir na nossa cidade, para que tenha arrecadação para fazer uma boa saúde. Mas isso aí está fundamentado principalmente na nossa lei de zoneamento, numa atualização da nossa lei de zoneamento que já foi feita com o nosso plano diretor. Obrigado. Foi só um comentário. Não, é bem oportuno o comentário, que foi a primeira audiência do dia de hoje. Então, bem ao encontro do que a gente precisa.
Com a palavra, o senhor Jorge Luiz Rodrigues de Araújo. Prazo de 5 minutos, senhor Jorge. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores presentes, público, eu fazer comentários sobre 2 artigos do projeto, o 3º e o 5º. Mas eu quero começar pelo artigo 5º, que no 5º tem um quadro das funções, estou falando do artigo 5º do projeto. Se a secretária pode confirmar se para habitação a dotação é de R$ 1 milhão, confirmar ou retificar a informação. Qual o valor? Artigo 5º, quadro 3º do projeto, por funções. É o item 16, habitação. É que meu tempo está passando e eu estou esperando a resposta. Gostaria que parasse o relógio, por gentileza. Você fala habitação, 10 mil? A senhora anunciou quanto no projeto? Na fala da senhora no começo? Você pode levar até o quadro para ficar mais fácil para... Não, a senhora anunciou, é 1 milhão, foi isso? Eu quero chegar até o quadro para a gente tirar essa dúvida. Por função, certo? Certo. Artigo 5º, quadro 3, número 16, por função. É que o relógio está passando e eu estou esperando a resposta sem poder manifestar. É que posso estar enganado, mas parece que eu ouvi para habitação R$ 1 milhão. Foi isso que a senhora anunciou? Habitação e saneamento está junto. Não. É o artigo 5º, eu estou aqui com o projeto. Estou com o projeto anexo aqui. 3 por função. Isso, por função. 16, habitação. Eu estou com o projeto aqui que eu tirei da internet. Habitação está 10, urbanismo está 79. Não, só habitação, senhora. Habitação está 10. A senhora anunciou quanto no começo da... Eu tenho a impressão que eu ouvi 1 milhão a senhora anunciar. Talvez teve algum item que confundiu. Tá bem. Mas especificamente habitação, nesse quadro 3, por função, está 10 mil. Então, 10 mil. Então, para habitação tem R$ 10 mil. Então, Saneamento e urbanismo, que senhora, é um valor maior. Não, peraí. Vamos, o meu tempo está passando, o relógio está passando. Minha questão é sobre o item 16, habitação. Aí 16, 10 mil. Se eu falei outro número, talvez na hora de passar aqui, mas não é 1 milhão. É que nós estamos tendo aqui uma audiência pública sem regulamentação pelo Executivo. E o Legislativo regulamentou só para a lei ordinária. E hoje é uma lei, regulamentou-se para a lei complementar. E hoje é lei ordinária. Agora, sobre o artigo 3º, ele diz assim, que fala em impostos, taxas de contribuição de melhoria. Não existe mais contribuição de melhoria em Caçapava. Foi revogado em 1981. Então, consta do projeto de orçamento para o ano que vem uma contribuição inexistente. Artigo 3º. E também, no artigo 3º, contribuições. Já teve a COSIP em Caçapava, que foi revogada, e hoje está em projeto, mas está no projeto de lei de orçamento uma contribuição que também não existe na lei vigente em Caçapava. Agora, meu tempo está passando, quanto ao artigo 5º, ele segue uma portaria 42 do governo federal, que tem lá, administração, 20 milhões de reais para administração, e 20 milhões para administração e 10 mil para habitação. A diferença grande. Administração é a somatória. A senhora está respondendo, meu tempo está passando, depois termina, não posso manifestar mais. Olha, vamos acertar isso aqui. O senhor faz todas as perguntas e depois a senhora responde. É isso que eu tenho reclamado, que o tempo está passando. Então tá bom, então. E também houve muita
afirmação aqui sobre trabalho, quando o direito à cidadania não consta no item 14 e também no item 11, o trabalho, que é o fomento ao trabalho, também não consta. Me referi ao item 11 e 14, que não constam do projeto, que é justamente fomento ao trabalho, que foi muito tão reclamado recentemente aqui, e o projeto não consta, ele passa do 10 para o 12. Senhora, agora, se a senhora quiser fazer um comentário sobre as perguntas, a senhora lembrar... Exatamente, vou tentar vir pelo início. Quanto à função da parte de urbanismo, habitação e saneamento, essas são as funções assim, correlatas. Habitação, propriamente habitação, é apenas 10 mil que está no quadro terceiro. Tá? Segundo, a outra questão foi sobre contribuições. Pode perfeitamente. Tá. Bom, a descrição aqui dos quadros, elas são estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional, mas elas não podem ser modificadas. A gente pode dar esclarecimentos. Então, pode ser que algum item desse que esteja apresentado, a gente pode desdobrá-los, mas não que eu possa estar modificando. São pré-estabelecidos já esses quadros. Tá. Quanto à administração, eu tentei somar aqui todas as funções e as principais. A função administração, ela soma todas as da administração, seja da Secretaria de Finanças, da Secretaria de Administração, de todas as secretarias e todos os órgãos, que aí a gente traz a função administração. Não quer dizer que seja só os 20 milhões, não é só referente à Secretaria de Administração ou de Finanças, mas sim de uma parcela de todas as secretarias. Então, esses quadros, esses anexos, eles são demonstrados por órgão, por entidade e por função. Então, talvez seja isso que os 20 milhões chamou a atenção, mas não quer dizer que seja só da administração. Soma toda a administração geral do município. E, logicamente, que na administração também tem a parte das obrigações financeiras, que está junto com a Secretaria de Finanças. Não sei se eu consegui responder a todas, mas é o que eu entendi. Não havendo mais inscrições do público, se houver mais alguma consideração dos vereadores, vereador Marcelo, vereador Jaime, ninguém se manifestando, eu declaro encerrada esta audiência pública. Obrigada a todos. E convido a todos os presentes para a segunda audiência pública, a ser realizada no dia 26 de outubro do corrente ano, às 10 horas, para a discussão do projeto de lei complementar número 14 de 2017.